por que a mulher rejeita o dinheiro. E você vai falar, mas como assim? Eu gosto tanto de dinheiro, eu não rejeito o dinheiro. E sim, você vai entender por que nós mulheres, uma grande parte de nós mulheres rejeitamos o dinheiro. Esse é um dos temas onde a gente só consegue identificar isso quando a gente começa a se fazer perguntas. E hoje eu vou fazer perguntas aqui também para saber. Eu quero começar falando para vocês de uma história de uma mulher que eu assisti um filme dela. E se vocês também tiverem a oportunidade de fazer isso, assista, que é muito bacana, é muito inspirador. Não sei se vocês já assistiram o filme da Madame Walker. Me conta se vocês já assistiram. Se não assistiram, eu sugiro que vocês anotem para poder assistir, que é uma história muito interessante de uma mulher, como ela venceu lá naqueles tempos ainda, lá em 1819, né? Como que ela venceu, como que ela superou seus desafios, como que ela deixou um legado até hoje, né? Nós temos esse legado. E essa mulher, ela é de uma origem muito, muito humilde mesmo. E como eu falei, ela chegou à ascensão, chegou ao sucesso. E ela foi uma das mulheres mais bem-sucedidas da sua época, né? E também sobre o impacto que ela deixou e que a gente encontra até hoje na nossa comunidade, na nossa vida, no nosso Brasil, no nosso mundo. Então, Madame Walker, o nome dela mesmo era Sarah, né? Sarah Breedlove, uma coisa assim. E essa mulher, ela era uma afro-americana que se tornou uma das primeiras milionárias dos Estados Unidos. Então, ela foi uma das primeiras milionárias que teve na época. Ela começou ali já a aparecer. Isso foi lá no século XX. E por que eu quero trazer essa história dela? Para saber como, para vocês entenderem como que no filme ela mostra como ela iniciou. Então ela era, e como que ela venceu, como que ela chegou à ascensão. Ela era uma mulher muito simples e ela enfrentou muitos desafios. E nesses desafios que ela enfrentava foi com a doença, ela perdeu todos os cabelos, tem todo assim um enfrentamento que ela teve que ter lá, inclusive com onde ela trabalhava com essa mulher, porque ela tinha que escovar o cabelo dessa mulher e ela tinha muita dificuldade, a mulher era muito nervosa, era doente e tal. E tinha um marido também abusivo, então tinha várias coisas envolvidas que é do comum das mulheres também acontecer hoje. Só que o que aconteceu? Ela começou a desenvolver um produto, uma linha de produtos para o cabelo, porque através daquele desafio que ela tinha no dia a dia de escovar os cabelos, e tanto dela quanto da patroa dela, ela acabou desenvolvendo um jeito de solucionar e no fim acabou saindo uma grande linha de produtos para cabelos cacheados, né? Cabelos cacheados. E aí foi um grande sucesso e ela se tornou realmente uma figura muito influente e tanto nos negócios como sucesso de empreendedorismo, mas também como determinação, superação, sucesso empresarial, levando outras mulheres a buscar também a ganhar o seu sustento, a se desenvolver como pessoas e tal. E ela deixou para trás todo aquele medo do julgamento, o medo de não conseguir, o medo de não ter sucesso, que ela já sentia na época e que é o que a maioria das mulheres hoje também sentem, né? Então, nessa linha de raciocínio, quando eu trago a história de Madame Walker, eu vejo que eu tive muita coisa disso. Quando eu tive a minha primeira falência e que eu precisei começar do zero, foram muitos desafios, mas muitos mesmo. E eu, através daquele problema que eu tinha, que era, eu queria ficar em casa com os meus filhos, eu queria dar educação para eles, mas ao mesmo tempo, não é que eu queria ganhar dinheiro, eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava ir atrás do meu sustento. Então, através disso, eu peguei a coisa que mais eu sabia fazer, que era o que eu dominava, que era fazer então toda a parte de
alimentação, tudo aquilo que era comida que eu já fazia para as minhas famílias, né? Para pai, mãe, família, filhos. E eu comecei a me desenvolver, foi onde eu tive muito sucesso e onde eu também fui à ascensão. Então, olhando o cenário dela, eu também tenho um cenário parecido. E claro, eu também estou construindo um legado, estou construindo uma história. Então, olhando para ela e olhando para mim, olhando para as minhas mentoradas, as pessoas que eu atendo, as mulheres que eu cuido, as empresas que eu ajudo hoje, tem muita coisa que se repete. E aí eu consigo ser muito precisa, muito cirúrgica na onde e como ajudar essas pessoas, porque eu já passei por isso, eu já enfrentei tudo isso. Mas aí também tem um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é um ponto curioso, levando nessa linha de raciocínio, como nós mulheres olhamos para o sucesso e olhamos para o dinheiro, é que se a gente olhar, né, dentro dessa linha de raciocínio, é que se a gente for pensar em mulheres que ganharam dinheiro, mulheres que ganham dinheiro e que são bem-sucedidas, a gente tem um cenário até que um tanto interessante. Se a gente olhar por esse raciocínio, eu não sei se vocês sabem, mas naquela lista que a Forbes lança, né, das mulheres mais ricas do mundo, se você olhar, primeiro ela lança as pessoas mais ricas do mundo, que quer dizer as pessoas, homens e mulheres. E na maioria são homens. Não sei se vocês perceberam isso, a maioria na lista são homens. Então, as mulheres que fazem parte dos bilionários, grande parte fazem parte de um sistema herdeiro. Então eu quero que vocês prestem atenção e olhem como nós, mulheres, realmente temos uma história com o dinheiro que não é muito bacana, mas que também vem de uma linha ancestral. Mas a gente pode mudar isso. Então, essas informações que eu estou falando aqui não são novidades, todo mundo já sabe disso, é óbvio, né? E claro, não é por acaso, nada acontece por acaso, como a gente fala. Por que as mulheres não fazem parte desse exclusivo ranking, né? Porque é um cenário onde a gente está muito distante do mundo dos negócios. Nós, mulheres, estamos distantes do grande mundo dos negócios. Nós estamos ainda naquele pequeno. Em outras palavras, tudo isso mostra o quanto nós estamos longe do nosso próprio dinheiro, longe da nossa própria conquista, longe do nosso próprio poder, né? O quanto que nós estamos longe. Então parece que dinheiro não combina com mulher, parece que o dinheiro não está muito alinhado. E aí, pior do que tudo isso, a gente está longe de forma, tanto energeticamente, dessa prosperidade que a gente tanto busca. Por quê? Porque o nosso feminino, ele se afastou da riqueza interna nossa, que é onde nós temos o nosso maior poder. A nossa riqueza interna, ela faz com que a gente tenha a nossa riqueza externa. E quando eu falo a riqueza, eu falo assim, cara, eu quero ter bilhões na minha conta. Então, dinheiro, ele não é um padrão de sucesso. Afinal, cada um tem o seu entendimento sobre o sucesso, certo? Só que é uma forma da gente ilustrar como é que ao longo desses milênios o patriarcado, ele veio afastando a gente do nosso poder de prosperar, do nosso potencial, do nosso poder de explorar o potencial que a gente tem aí dentro da gente, do nosso direito, né, do nosso próprio direito de prosperar e ter sim o que a gente quer e da forma que a gente quer viver, e o que a gente quer presenciar, o que a gente quer experienciar. Então, e de alguma forma inconsciente, nós fomos ali limitadas e fomos podadas de explorar esse potencial interno que tem de sermos rica, de termos a riqueza que a gente busca. E a primeira vez que eu escutei isso com todas as letras, que é o meu direito ser próspera, que é o meu direito ter dinheiro, foi mais ou menos em 2014, 2015, de uma amiga que hoje ela inclusive é mentora financeira também, a Ellen, e ela mora hoje em Portugal, e ela fala muito sobre o financeiro, como que a mulher tem esse poder, como que nós precisamos olhar para o dinheiro com carinho. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, o quanto nós somos podadas.
E eu percebi que ali eu poderia estar ganhando uma chance, né? Uma oportunidade de olhar para a minha prosperidade, olhar para a minha vida, olhar para a minha riqueza, o quanto eu tinha, o quanto eu não tinha dela, o quanto eu estava perto, o quanto estava longe, mas não só dessa riqueza externa que eu falo, da minha riqueza interna. E o quanto que essa prosperidade e que esse universo, né, que cada um pode dizer como acha melhor, o quanto nós podemos ter ele com a gente. Então, quanto que ele pode nos dar? E pode dar tudo, porque nós podemos ter tudo que a gente quer.